em relação a documentos é o DTE, que é o Documento Eletrônico de Transporte. Esse documento eletrônico de transporte, ele foi instituído, tá, pela Lei 14.206 em setembro de 2021. Qual é a função desse DTE? Ele é um documento eletrônico, tá? Ele tem a função dele, a finalidade dele é acobertar a execução e prestação de todo e qualquer serviço de transporte no território nacional. Esse documento, ele não foi regulamentado ainda. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe uma lei que criou ele, existe uma lei que inclusive diz quanto que é a multa, né? Então, na falta da emissão desse documento aqui, existe inclusive previsão de multa, que a multa ela é que ela não pode ultrapassar a R$ 10.500 no caso de transporte rodoviário de cargas, tá? Rodoviário de cargas. Mas a multa, para falta da emissão do DTE, tá? Ela tem valores estabelecidos, valor mínimo de R$ 550 e o máximo de R$ 1 milhão, que vai e de acordo com o modo de transporte, tá? E também os valores que tenham sido informados do frete no DTE, tá? Então, hoje não existe uma regulamentação sobre isso. Por quê? Porque não foi publicado ainda o decreto que diz como, quando, quem deve emitir, tá? Só que o que a lei traz para nós? Que esse documento ele vai ser emitido, tá, para o transporte de cargas em todo o território nacional, tá? Pode ser dispensado de acordo com o tipo de carga que vocês vão transportar, pode ser dispensado com o limite entre municípios que vocês vão transportar, pode ser dispensado porque vocês vão transportar, por exemplo, uma mercadoria de produtor rural, tá? Então, isso a lei traz, tá? Agora, quanto à questão do início da obrigatoriedade, isso tem que ser regulamentado por um decreto, então a gente tem que aguardar a publicação. Outra questão em relação a isso, os estados, municípios e a União e o Distrito Federal, eles podem firmar convênios, né, onde serão descontinuados a emissão dos documentos fiscais relacionados ao transporte que estejam englobados no DTE. E essa descontinuidade, ela vai acontecer num período não superior a 12 meses. Tá? Então, a partir do momento que nós temos a regulamentação por decreto, a partir do momento que existe um convênio tratando da descontinuidade dessa emissão dos documentos, que já tem as informações no DTE, né? Então a gente vai deixar de emitir documentos, tá? Mas, pessoal, lembrando que isso aqui ainda não foi regulamentado, isso é para vocês saber que já existe previsão, tem multa para isso, né? Mas quanto à obrigatoriedade da emissão e quem, como e quando, isso aí a gente tem que aguardar, então, a regulamentação, tá? O que esse DTE vai trazer de informações? Ele vai trazer todas as informações relacionadas à carga que vocês estão transportando. Seja em relação a informações de logística, de valores, informações de registro, informações sanitárias, informações ambientais, informações de segurança, tudo isso vai estar centralizado nesse documento. Tá? Então, aguardamos aqui a publicação da regulamentação. Ok? Bom, pessoal, depois nós temos aqui a questão da substituição tributária. Né? Substituição tributária. Então, questão da obrigatoriedade do ajuste, que não é uma novidade, mas a gente tem novos contribuintes que estão obrigados a partir deste ano. Ou seja, em janeiro desse ano, 1º de janeiro desse ano, entraram na obrigatoriedade do ajuste da AST aqueles contribuintes que em 2018, 2019, 2020, tá, e 2021 tenham tido receita bruta acumulada que tenha sido inferior, né, a 3.600.000. Se em um desses anos eu ultrapassei esse limite,
Então, eu já entrei na obrigatoriedade no ano passado ou em anos anteriores, tá? Caso em nenhum ano eu tenha ultrapassado, entrei agora, dia 1º de janeiro. Na hipótese de eu não querer fazer o ajuste, o que eu deveria ter feito? Optado pelo ROT-ST. Quando é que era o prazo para adesão ao ROT-ST? O prazo de adesão ao ROT, ele se deu, tá? Do dia 1º de novembro até dia 16 de dezembro do ano passado. Só que o Estado acabou prorrogando esse prazo até 13 de janeiro desse ano. Então, uma vez que eu optei pelo ROT, eu não faço ajuste. Agora, se eu perdi o prazo da opção, eu vou ter que fazer o ajuste. E para quem era esse prazo? Para aquelas empresas que estavam inscritas no CGCTE até 30 de novembro do ano passado, na modalidade geral. Agora, se a empresa ela iniciou a atividade depois do dia 30 de novembro, ou ela estava no Simples e ela foi excluída depois dessa data, eles têm prazo, né, tanto em início de atividade ou aquela situação de eu ser excluída do Simples, eu tenho prazo para aderir ao ROT-ST até o último dia do mês subsequente. Tá? Então, eu fazendo essa opção, eu vou ficar dentro desse regime de 1º de janeiro até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, eu não faço ajuste. Tá? Agora, uma questão que sempre cai, sempre o pessoal pergunta, né? É vantagem eu fazer a opção pelo ROT ou é vantagem eu fazer o ajuste? Pessoal, isso eu não tenho como responder. Isso a consultoria não tem como responder. Por quê? Porque a gente não conhece a realidade da empresa de vocês, tá? Então, por exemplo, eu tenho hoje o segmento de material de construção que está na substituição. Eu tenho um comércio de material de construção, tá? Onde ele pratica uma margem de lucro 20% acima do que a MVA do Estado estabelece, que o Estado já estabelece por MVA. Ou seja, vamos supor que o Estado deu uma margem lá de 40%. Tá? A ST foi calculada com base nisso. Só que ele está vendendo esse produto como se a MVA fosse 60%. Então, ele pratica um preço acima da margem estabelecida pelo Estado. Se ele optar pelo ROT, ele não vai recolher diferença. Se ele fizer o ajuste, ele vai pagar. E o contrário, aí eu tenho o concorrente dele, que o Estado estabeleceu o MVA 40%. Ele paga ST sobre 40%, mas ele vende como se a MVA fosse 20%. Então, ele está praticando um preço menor do que a ST que ele já pagou. Isso quer dizer o quê? Que se ele optar pelo ROT, ele vai deixar de buscar de volta o que ele já pagou a maior. Então, isso é uma coisa que vocês têm que analisar a realidade da empresa de vocês. Porque dentro do mesmo segmento, pode ser vantagem eu optar pelo ROT, pode ser vantagem eu fazer o ajuste. Vai depender do preço que eu pratico, né? Então, essa é uma questão que cada contribuinte deve analisar.